Bem-vindos ao Maná Eterno, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o processo de santificação, provação e aprovação. Vamos perceber pela palavra que Deus tem esse processo com cada um de nós, mas o final é para nos aprovar. Tiago 1,12, para começarmos, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Tiago já começa nos dizendo aqui que feliz é o homem que suporta a provação, porque é para algo maior, é para receber a coroa da vida. E aqui, 1 Coríntios 10:13 diz: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape, para que a possais suportar. Veja que maravilha! Às vezes, irmãos, eu fico pensando que nós caímos porque pensamos que somos mais fracos do que realmente somos. Porque aqui está dizendo que não veio tentação senão humana. Não é uma tentação sobre-humana. Não é uma tentação acima da nossa estrutura humana. E além disso, está dizendo que Deus dá um escape para que a gente possa suportar. Então, se a gente cai, é porque a gente quer cair. A verdade é essa. Porque temos tudo para não cair. Ela é suportável e ainda tem o escape. Isaías 48:10 diz: Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição. Nós somos provados na fornalha, porque nós somos como ouro para o Senhor. E o ouro é provado no fogo. Porque o que Deus tem para nós é algo gigante, é algo grandioso demais. E tudo que Deus traz para nós, que é um grande benefício, também traz consigo o grande sacrifício. Podemos olhar pela palavra que isso está de Gênesis a Apocalipse. Então, somos provados a cada dia. Deuteronômio 8:2 diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Parece aqui, olhando um pouco mais profundo, assim, Deus não sabe todas as coisas, mas aqui é uma linguagem que, na verdade, devemos entender que era para nós mesmos sabermos o que estava em nosso coração. Porque Deus já sabia quem ia suportar ou não, pela sua onisciência. Mas aqui está dizendo que é o próprio Deus que guiou para o deserto para provar, durante aqueles 40 anos, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os mandamentos ou não. E aí, a partir disso, a partir do momento que guardamos os mandamentos, somos provados e aprovados, Deus nos dá a grande recompensa, que é a coroa da vida, a vida eterna. Tudo aquilo que o homem almeja está em Jesus, mas o homem quer, por si só, fazer os seus caminhos. Então, o processo ele sempre começa com uma santificação, e depois ele vai para a provação, e depois ele vai para a aprovação. Então, o que quer dizer isso? É que Deus sempre vai te santificar antes dele te provar. Ele sempre vai colocar você bem para te provar e depois te aprovar. É como um professor de escola. Ele primeiro te dá a matéria, te dá exercícios e depois aplica a prova. E aí ele vai ver a nota. Se você estudou, se você prestou atenção na explicação, você vai passar na prova. E é isso que o professor quer. E no final do ano, passar você série. Então é isso que Deus faz. Deus prepara a gente primeiro com exercícios, com situações, ele vai nos santificando. E depois ele dá a prova. E após isso, ele quer nos aprovar. Gênesis 21:1,
2 e 8. Diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Aqui está a santificação. Você recebe aquela alegria do Senhor, aquele cumprimento das promessas que Ele tem te feito. Isso vai te alimentando, vai te santificando. Mas você tem que se preparar, porque esse momento é um momento para a provação que vai vir na frente. E aqui vem agora o processo da provação. Gênesis 22, 1. Que diz assim: Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Olha que coisa terrível que Deus pediu. Aqui, provavelmente, Isaque não era um adolescente, um jovenzinho. Isaque provavelmente tinha aqui 30 e poucos anos de idade. Alguns dizem até 37 anos, que teria sido até no ano em que a sua mãe, Sara, faleceu. Então, independente disso, Deus estava pedindo aquele único filho em que Abraão se apegou. E ele foi bem claro: o teu único filho, Isaque, a quem amas. E vem e traz e oferece o holocausto. O holocausto é queimar por inteiro. Por isso que ele colocou lá nos gravetos, ia colocar ele em cima, ia matar e ia tocar fogo. Então, aqui é a provação de Abraão. E no decorrer da história, sabemos que Abraão já tinha feito todo o procedimento para imolar Isaque, e quando ele levantou o cutelo para descer sobre Isaque, Deus clama lá do alto: Abraão! E ali é a própria figura de Jesus, o anjo do Senhor que estava ali com Abraão. E aí ele diz: não faças nada ao menino, porque agora eu sei que temes ao Senhor, porquanto não me negaste o teu único filho. Esse é um anjo que está falando com Abraão. Mas o anjo diz: porquanto não me negastes. Então ali é uma teofania, né? É uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, como o anjo do Senhor. Aí após isso vem o processo da aprovação. Gênesis 22, 17. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus fez Abraão passar pelo processo de santificação, Deus o provou e Deus o aprovou. Um outro exemplo aqui é o exemplo de Jó. Todos conhecemos a história de Jó. E Jó, ele está no seu processo de santificação no capítulo 1. Todo o seu contexto do capítulo 1, e atrás, né, todo o contexto de vida de Jó, mostra que Deus santificava a Jó e o abençoava em todas as áreas da sua vida. E diz assim, Jó 1:5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, além de se santificar, se purificar, ele purificava e santificava seus filhos para o Senhor. Os seus filhos davam banquetes corriqueiramente. E aí Jó ficou pensando, de repente, eles em seu pensamento
eles poderiam ter blasfemado o nome do Senhor, então eu vou sacrificar de madrugada em nome dos meus filhos. Isso já era o processo de santificação na vida de Jó. Aí agora vem o processo da provação. Já agora no versículo 12, diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E nós sabemos o que foi feito da vida de Jó. Né? Com essa liberação do Senhor, com essa prova, nós sabemos o que Jó passou, né? Coisas terríveis, não temos a noção do tempo e nem do tamanho do sofrimento que Jó teve. Temos uma leve noção pelo texto bíblico, mas já temos um indicativo de que foi algo muito grave. Então aqui foi um momento de provação de Jó, mas ele já estava santificado. E agora, no versículo 10 do capítulo 42, vem a aprovação. E aqui diz: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Agora Deus fez todo o processo de recompensa da vida de Jó, porque Jó foi fiel. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele coçava seu corpo com um caco de telha. Satanás encheu o corpo de Jó de câncer. Para todo lado, talvez por dentro e por fora. Coisa terrível. E aqui é o processo de aprovação de Jó. Quando Deus refaz toda a sua vida, dá-lhe tudo em dobro do que ele tinha. E o último, e o mais importante deles, é Jesus Cristo. Também passou Jesus por esse processo. E o processo de santificação de Jesus se dá em Mateus 3, a partir do 15, 16, por ali. O 16 diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui estava o processo de santificação de Jesus. Ele foi para ser batizado por João, e ali o Espírito Santo desce sobre ele, o fortalecendo, o santificando para a grande obra que ele faria dali em diante. Mas logo à frente vem o processo da provação, e o próprio Espírito o vai conduzir para o deserto. Mateus 4, versículo 1 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Veja que foi conduzido pelo Espírito Santo com uma finalidade: ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Veja que a aprovação, sabemos que a aprovação de Jesus teve em outras áreas. Separamos só isso para dizer que este é o processo de provação que homens de Deus e até o próprio Jesus passou. Então não será diferente conosco. Mas saibamos que quando estivermos passando no processo de provação, é porque fomos santificados antes. Porque Deus não dá nenhuma prova que não possamos suportar, ainda dá o escape. Lembra que lemos isso logo no início? Então, aqui com Jesus, ele está jejuando 40 dias. Ao mesmo tempo que está sendo provado, ele está sendo santificado. E agora vem o processo da aprovação. Tanto o seu próprio ministério, em que Deus diz: esse é o meu Filho amado, em que eu tenho prazer, e diz: já o tenho glorificado, deu demonstração que estava com ele, satisfeito com ele em todo momento. E agora Filipenses 2, do 9 em diante, diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Olha aqui a aprovação que Deus deu ao seu Filho Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha, esse é o processo agora da aprovação de Jesus. Então, lembre-se, vou repetir, se você está passando uma prova na sua vida, você já passou pelo processo da santificação. Você já tem as condições, as ferramentas necessárias para ser aprovado. Fique firme, porque Deus tem uma coroa de vida para dar para você. Amém? Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.